Você é dessas que gosta de acompanhar as fases da Lua, porém não percebe tanta movimentação assim na sua vida real ou não consegue identificar como aquilo te afeta no seu próprio mapa? Um dos erros é você olhar para a alunação como algo isolado. Ah, é aquele dia da lua nova, aquele dia da lua cheia, aquele eclipse. E não, a gente tem que olhar aquilo como um ciclo, porque é o que ele realmente é. Aqui nesse vídeo vai ficar claro para você que você não precisa entender sobre todas as lunações do ano, sobre todos os eventos que estão acontecendo. Afinal de contas, tem lua nova e lua cheia todos os meses. Em alguns meses ainda tem duas, né? Porque são 13 lunações por ano. Então tem mês que tem duas luas novas e duas luas cheias. Então aqui nesse vídeo eu quero mostrar uma forma da gente afunilar um pouco essas lunações no seu mapa. Você vai separar uma, duas, três, vai ser individual para cada mapa, dentre aqueles eventos que, opa, que é realmente um período interessante. Então aqui nesse vídeo a gente vai olhar para o mapa astral de uma forma um pouco mais estratégica. A gente vai olhar quais áreas são as mais interessantes para as lunações daquele ano e a gente vai separar elas. Afinal, as lunações, elas acendem o foco em determinadas áreas. A questão é, todo mês tem uma lunação, então todo mês a gente tem ali uma oportunidade de desenvolvimento em todas as áreas do nosso mapa. A gente consegue desenvolver todas as áreas do nosso mapa? Claro que não. Meu nome é Graziela, eu sou astróloga e caso você não saiba, a gente tem uma lua nova em um mês e cerca de 6 meses nós temos a lua cheia no mesmo signo daquele mês. Então, por isso que a gente pode olhar para a lunação nesse período de 6 meses e não necessariamente no período de 28 dias, que é o ciclo curto, que tem uma lua nova agora e aí vou ter uma lua cheia 15 dias depois. Não é dessa que eu tô falando da longa. A gente tem 6 meses de desenvolvimento de uma área para a gente realmente entender o que está acontecendo naquela área. Então pega teu mapa astral que a gente já vai para a área prática e essa é a forma que eu utilizo com os meus clientes que vêm mensalmente fazer as suas previsões. Então aqui é uma forma, obviamente, um pouco mais simples de você conseguir replicar isso aí na sua casa com o teu mapa. Aproveita para curtir esse vídeo agora e se você não é inscrito no canal também já se inscreve para mais conteúdos assim profundos. E vamos para a área prática. Uma vez que você está aqui no site do AstroSeek, e aqui embaixo na descrição eu tenho o site certinho, tá, para você, mas é basicamente astroseek.com. Aqui eu já tô com ele em português. Então, você vai lá embaixo, eu falo lá embaixo que quando você entra ele em inglês, ele é bem maior. Tem algumas páginas que ele não traduz bonitinho para português, mas enfim. Você vem, você clica aqui na bandeirinha do Brasil. E aí você vai achar esta página aqui. E aí você pode, na verdade, primeiramente você já pode fazer o seu login, ele fica aqui, né? Aqui eu tô logado, então não vai aparecer, mas nessa areazinha aqui vai aparecer, fazer login. E é bem simples, né? Você vai lá, você coloca seu e-mail, uma senha e coloca os seus dados de mapa natal, né? O seu dia, mês, ano de nascimento e o mais importante, o horário, igual consta na sua certidão. Tá, uma vez que você fez isso, você vai clicar aqui, né, nos horóscopos gratuitos, que você vai cair nessa página aqui, desde que o site esteja em português. Por isso que eu falei, uma das primeiras coisas você já coloca ele em português. E daqui você vai vir aqui para o mapas de previsão. Clicar aqui na parte de mapas de previsão. E você vai vir aqui em luas cheias 2026 versus Natal. Que aqui ele vai te mostrar realmente todas as lunações. Então, essa é a página inicial em horóscopos gratuitos. De novo, desde que esteja em português. Quando você vai vir aqui, mapas de previsão. Aqui, lua cheias 2026 Natal. Se você não utiliza o AstroSeek, presta bastante atenção aqui nessa parte, porque eu, por exemplo, eu não utilizo, né? Eu já tenho um software profissional de astrologia, então eu encontro essas duas com muita facilidade. Então, fiquei em busca de uma ferramenta gratuita que pudesse mostrar de uma forma clara, e eu realmente só encontrei o AstroSeek, mas eu não utilizo o AstroSeek. Então, assim, eu fiquei umas horas olhando o site para realmente achar esse caminho e assim, o AstroSeek é um site realmente muito completo. Muitos astrólogos também utilizam ele. Então, assim, tem muita informação. Então, também é muito fácil você se perder um pouco, né, no meio de todas essas informações.
Então, assim, eu hoje eu fiz essa pesquisa semana passada e eu agora eu já onde é que estava mesmo? Porque ele pode ser um pouco confuso se você não conhece. Enfim, você clicou no Luas Cheias Novas 2026 dentro do mapa natal, tá? Porque assim, é o que eu falei, ele tem toda uma parte onde ele fala de todas as lunações de 2026, mas isso é separado do teu mapa natal. Aqui ele vai falar diretamente do teu mapa natal. Aqui na parte de baixo, ele já vai aparecer os dados do seu mapa, ou do mapa que você colocou no cadastro. Nesse caso aqui não é meu mapa, tá? Eu coloquei um mapa aleatório e a gente vai fazer essa análise. Então, aqui você pode, né, confirmar os seus dados de nascimento, de horário, e aqui o ano para qual você vai estar olhando. Então, eu posso olhar lunações do passado, lunações lá para frente, vixe Maria, até 2099. Não vejo necessidade, né? Vamos voltar aqui para que ano é hoje? 2026, que é o que já está. E aqui a cidade para trânsitos, tanto faz. Minto, você coloca a sua cidade. Estou dizendo aqui para mim agora, tanto faz. Se você clica aqui embaixo e você não mexe, você vem em calcular. E aí você vai dar neste mapa aqui, que se você nunca viu, ele pode ser um pouco confuso. Até para mim, eu olhei e eu fiquei um bom tempo para eu me acostumar. O que eu vejo muito na mandala, né, que é algo bem confuso, que as pessoas realmente têm uma dificuldade de identificar. Justamente, se você olha em diversos sites, né, que nem eu já estou há anos utilizando um software, então eu já estou acostumada com a minha visão dentro do meu software, que ele é todo customizável, então tá tudo na forma que é interessante para mim. Quando eu entro aqui em outros sites, eu também fico um pouco onde está Sol, Lua, porque a forma que outros sites colocam é diferente. Então, se você nunca usou o AstroSeek, é normal que você olhe aqui e pense, misericórdia, não reconheço nada. Eu, por exemplo, não gosto desse mapa assim, tão sem cores. O meu, quando eu estava aprendendo, ele era todo colorido, porque eu tinha essa associação de determinadas cores com determinados signos, com determinados planetas, então aquilo facilitava. Hoje eu tirei um pouco, tá menos arco-íris. Mas quando é assim, muito branco, assim, é comum, tá? Então só tô tirando esse peso das suas costas, não é só com você, depende muito de qual site você está acostumado a olhar e também se você é familiarizado com a sua própria mandala. Então, se você olha para cá e tipo, ai, nossa, eu tô acostumado, sei lá, com astro.com, né, que é um site muito popular aqui, eu sugiro que você tenha ele eh, próximo. Você coloca nas suas 2 telas, você coloca no celular, você imprime, e aí você consegue fazer: "Ah, tá, é verdade, eu de fato tenho o sol aqui, né, na casa 2 em Sagitário". Você consegue fazer essa identificação um pouco mais rápido do que se você ficar aqui. Aqui tem 2 formas que você pode se familiarizar com esse mapa. Você pode clicar aqui e o que a gente tem aqui? A gente tem o mapa, a mandala aqui normal, aqui, vamos dizer que isso aqui é uma pessoa, vamos dizer que é uma mulher, tem um ascendente em Escorpião, tem Mercúrio aqui em Escorpião, tem o Sol aqui em Sagitário na casa 2, tem Vênus aqui no fundo do céu em Capricórnio, tem uma Lua em Touro aqui na casa 7, tem um Marte aqui no meio do céu no signo de Câncer. Então isso aqui é o mapa normal. Essas bolinhas aqui, essas são as lunações. Então é isso que a gente vai estar olhando aqui. Elas são de cores diferentes, né, então as bolinhas pretinhas, elas são as luas novas. Se você parar para pensar, quando a gente olha no céu, a lua nova, a lua não tá lá, porque ela tá completamente escondida. Então a gente tem um céu totalmente escuro. Então faz sentido aqui se você pensar, é verdade, né? A lua nova, ela é um céu escuro. Ela não aparece pra gente, a gente não consegue enxergá-la. Então, são as bolinhas pretas. As bolinhas prateadas é a lua cheia, que a gente de fato vê uma bolinha lá no céu prateada, é a lua quando ela está completamente cheia. Aqui nós temos a bolinha.
preta com uma redoma dourada, que aqui é um eclipse solar, não é? Deixa eu só confirmar. Eclipse solar. Aqui embaixo tem a legenda, tá? Então, a bolinha preta com douradinho é um eclipse solar. E a bolinha vermelha, ela até é muito parecida com a prateada, só que ela é vermelhinha. Aí é o eclipse lunar. Agora que você identificou essas lunações, você pode fazer as associações, não as associações, né? Mas você já pode fazer essa investigação de onde que eu vou ter uma lua nova ou uma lua cheia por aqui. Então, o que que eu consigo identificar de facilidade? Isso vai ser muito individual para o teu mapa. Aqui é um mapa que os planetas estão bem espalhadinhos, né? Um Sol ali, o Mercúrio ali, uma Vênus lá no outro signo, tá bem espalhado. Tem gente que tem um monte de planetas numa mesma área. Então vai ser muito individual com o seu planeta. O que que é interessante a gente olhar? Sol, Lua, ascendente, meio do céu. Esse, assim, os principais. No sentido de que? No sentido de que aqui a gente está olhando para fazer alguma previsão para a gente, né, analisar um certo período, mas aqui eu estou olhando uma única técnica. Quando você vem fazer seu mapa do momento, seu mapa de previsões, anualmente ou mensalmente, eu não olho só as lunações, a gente olha sob diversas técnicas, ou seja, a gente teve diversos testemunhos de qual área é mais importante, qual planeta está sendo mais ativado, qual signo, enfim, para a gente de fato ter uma assertividade maior e você realmente utilizar o seu tempo cada vez melhor. Como aqui a gente está olhando uma única técnica, né, que são as lunações, eu sugiro que você foque nesses 4 planetas. Ah, então aqui tem uma lua nova tocando Vênus, eu não olharia de cara. Eu já olhei esse mapa e eu sei que essa é de fato uma lua nova interessante. Mas para você que, né, que está iniciando, que é mais leigo, não iria de cara para cá. Buscaria Sol, Sol tá aqui essa bolinha vermelha e opa, tem uma lua nova bem em cima do Sol. Interessante. Lua, opa, tem também uma lua nova bem em cima da Lua. Ascendente, não tem no grau da. Aí a gente tem que olhar o grau do ascendente, tá? Então, não na casa um. Casa um é uma coisa, ascendente é outra coisa. São similares, mas quando a gente quer entender realmente o ascendente, a gente olha o o grau mesmo, tá. Aqui no caso a pessoa tem o ascendente no grau, deixa eu olhar, a nível de curiosidade, 3. É bem aqui no iniciozinho, né, de Escorpião. E olho o meio do céu. Opa, tem o outro então são 3 lua novas, eita, 3 luas novas em 3 dos principais pontos de um mapa. Temos Sol, temos Lua e temos meio do céu. Se você olhar o teu mapa e você visualizar isso, né, nos 3 pontos que são os mais importantes, eu sugiro você vir para uma consulta, porque claramente está tendo uma movimentação muito interessante que você pode se aproveitar. A gente tem que entender o que que é, tá? E qual dos 3 é mais importante, ou nossos 3 são importantes, ou eles estão interligados, isso é algo que nesse mapa, a gente vai perceber um pouco mais para frente. Outra forma de você visualizar é aqui embaixo pela lista. Então, aqui ela tem todas as datas do ano de 2026, então aqui desde janeiro até a última lá em dezembro. E aqui nessa tabela, ela tem realmente todas as informações. Você tem aqui a data, você tem o horário, aí imagina que seja horário. Aí é o horário que você colocou na sua cidade. Eu ia falar horário de Brasília, não. Aqui eu coloquei Florianópolis, lembra? Então tá aqui nos horários de Florianópolis. Aqui tem quais são as luas e qual que é a ordem delas. 3 de janeiro, uma lua cheia. Foi no grau 13 de Câncer, que para este mapa, para essa pessoa, estava na casa 9. Não fez nenhuma conjunção com o mapa natal, ó, aqui está vazio. E aqui você pode ver o mapa dessa lunação. Como é uma alunação que não foi interessante, não teve conjunção com nenhum planeta, eu descarto. Aí vem a próxima, 18 de janeiro, uma lua nova,
no grau 28 de Capricórnio, caiu na casa 4 dessa pessoa, fez uma conjunção com Vênus. Então percebe que aqui você já pode ir direto para onde você tem planetas. E aí você vai ter que fazer essa análise desse planeta no seu mapa, naquele teu ano. Então, por isso que eu falei, foca Sol, Lua, ascendente e meio do céu, porque ali é batata. Eles são muito importantes. Com certeza vai ter algum acontecimento, alguma coisa, você vai perceber. Então, aqui eu posso ir direto também para o mês que eu já estou. Então, a gente está aqui, eu estou gravando hoje, dia 12 de maio. Eu estou alguns dias, estou há 4 dias de uma lua nova em touro, que para esse mapa aqui vai estar conjunto com a lua, tá? Então, você já tem aqui. E aí eu posso ir atrás dessa lua a partir desse número também. Aqui tem o número 10. Onde que é aqui o número 10? Opa, o número 10 está aqui. Ah, é verdade, ó. A lua nova está aqui e a minha lua natal está aqui. Então, elas estão fazendo uma conjunção. Eu printei aqui esse mapa no Miro só para eu poder desenhar melhor para você conseguir entender como é que funciona um pouco esse mapa e como é que você vai atrás das informações. Vamos começar a funilar aqui essas informações. Então, a gente já percebeu ali que a gente tem essa lua nova aqui, próxima da lua. Temos uma lua nova próxima do ângulo do meio do céu. E temos uma lua nova próxima do Sol. Bom, as três são importantes, não tem muito como eu chamar uma sem chamar a outra. O legal aqui é que todas elas vão acontecer ainda para esse mapa, para essa pessoa. Então, aqui, para a gente facilitar, vamos pegar a primeira, que é em touro, tá? O signo de touro tá aqui até aqui. Eu tô delimitando que é para você entender onde é a lua nova e onde é a lua cheia no mesmo signo. Porque às vezes, nesse caso aqui, tá caindo na mesma casa. Vai ter casos que a lua nova cai numa casa e a lua cheia cai em outra casa. Quer ver um exemplo? Aqui, ó, Capricórnio. Capricórnio tá aqui e a mudança de casa tá aqui. Então, a lua nova tá ocorrendo na casa 4 e a lua cheia tá ocorrendo na casa 3. Isso é muito comum, tá? Não vai se desesperar e, ai meu Deus, como é que é? Quando a gente olha as temáticas das casas, elas são similares. Uma casa vai levando a outra, um assunto vai puxando o outro. Porém, aqui na alunação que a gente vai olhar aqui de touro, ela tá caindo na mesma casa, dentro da casa 7. Eu já diria que essa é uma das lunações mais importantes do ano? Provavelmente sim. Por quê? Eu tenho a lua nova, que está fazendo conjunção com a lua natal da pessoa, e a lua cheia vai estar fazendo conjunção com um dos ângulos. Eu mencionei apenas o ascendente e o meio do céu, porque eles são os mais importantes, né? Mas aqui ele vai estar fazendo uma oposição ao ascendente da pessoa. Então, aqui vai estar levando esses assuntos para a casa 7 da pessoa. A partir daqui, a parte interpretativa, ela fica realmente muito pessoal, porque vai depender tanto de que planeta a gente está falando, de que casa a gente está falando, de que signo a gente está falando, de como vai estar aquela alunação no céu também. Então, eu vou deixar aqui algumas formas que você pode entender um pouco mais uma alunação. Parte 1. Eu gosto de olhar a casa, principalmente aqui, que no caso os dois vai cair na mesma casa, então que área que está falando sobre isso nesse mapa? Aqui está claramente a casa 7. Então, quais são os simbolismos, os significados de uma casa 7? É isso, se você não sabe de cabeça e tá tudo bem, não é seu trabalho, você pode pesquisar. Aqui no meu canal eu tenho um vídeo super completo sobre as casas astrológicas e você pode ir lá e você pode assistir. Independente de como você vai fazer essa pesquisa, você vai jogar no Google, você vai perguntar para a inteligência artificial, eu vou trazer um exemplo aqui também, ou você vai pesquisar em algum artigo, enfim, em algum livro, às vezes que você já tem em casa. Uma coisa importante é você pensar que a gente não vive todos os assuntos de uma casa. Então, uma casa 7, ela vai cobrir diversos assuntos e eu não necessariamente vivo todos esses assuntos. Vou dar um exemplo aqui. Então, vamos olhar aqui um pouco dessa casa 7. Eu estou aqui na inteligência artificial do Google. O que não?
Quais são os principais aí você pode falar simbolismos ou significados da casa 7 no mapa astral. Vamos ver o que que ele me traz. Porque toda casa tem vários significados. E aí para cada pessoa vai incluir alguma coisa. Então aqui, por exemplo, relacionamentos sérios, realmente é o que a gente olha principalmente, né. Mas, se a pessoa não é casada, se a pessoa não tem um relacionamento sério, significa que aquela alunação é desimportante? Não, né. Então aqui ela representa, né, compromissos a longo prazo, casamentos, união estável, descreve o tipo de parceiro ideal e os padrões afetivos que a pessoa tende a repetir. Então a gente vê que é uma casa bem interessante. Parcerias e sociedades também, ou seja, se ela tem negócio, se ela tem um sócio, né, parcerias e sociedades, então isso também fala desses acordos de troca. É uma casa de relacionamentos. A diferença é a gente entender que tipos de relacionamentos. É a casa do outro, né? Ela está oposta ao ascendente que simboliza ele, que simboliza a minha pessoa. Então, revela também características que a gente não reconhece na gente e que a gente percebe enquanto a gente está no relacionamento, porque aí a gente vê através da outra pessoa. Então também é muito interessante. Inimigos declarados, né, na astrologia clássica, né? Então, se você tem um conflito direto com uma pessoa, pode trazer novidades sobre esses assuntos também, tá? Então, aqui é uma forma de você entender. Você pergunta quais são os significados. Dentre essa lista, você faz essa análise para tua casa, vamos dizer, para tua vida. Tipo, eu não tenho um sócio, então não seria coisa de trabalho. Eh, Até onde eu sei, não tenho inimigos declarados. Então você vai fazendo essas associações, e aqui geralmente, né, quando é um mapa, principalmente aqui, né, já vai ser ativado agora. Se é uma área que está realmente muito em alta no teu mapa, né, olhando sobre outras técnicas também, quando você bater o olho na lista, você já vai ficar claro: "Ah, é meu casamento". E aí você pode desenvolver. Se a gente está agora de frente para uma lua nova, a gente vai ter o início de alguma coisa que vai culminar na lua cheia. Então aqui a gente tem esse tempo, né, de em média 6 meses, que a gente pode dar uma atenção maior para essa área. E para a gente dar atenção maior para essa área, é aquilo, você tem que entender um pouco dessa área, entender como que ela está na sua vida e você fazer ali teu plano de, opa, de como que eu posso melhorar isso, como que eu posso remediar isso, se é uma área que está muito bem, como que eu posso cocriar para melhorar ainda mais. Nesse caso aqui específico, essa lua está aqui dentro da casa 7, mas a lua comanda onde a gente tem câncer no nosso mapa. Então, essa lua comanda esse meio do céu aqui. Então, essa alunação, além de ser importante para esses assuntos de casa 7, ela também é importante para assuntos de casa 10. E se a gente já olhou aqui que já vai ter uma alunação, uma lua nova aqui também na casa 10, né, apontando bem em cima do meio do céu, já daqui a 2 meses, esse ponto ganha ainda mais relevância. Então, aqui para essa pessoa, ela vai ter uma alunação agora. A gente tem mês que vem os planetas em Gêmeos. E aí, quando a gente tiver a alunação em Câncer, a gente vai ter uma outra ativação de uma área muito similar, porque a área de Câncer é regida pela Lua, que já estará ativada. Se você olhar mais uma vez, a gente vê que está tendo duas luas cheias na área de Câncer. Uma já foi, que foi a primeira lunação, e a outra é a última lunação do ano, tá? Que são duas luas cheias. Então, já sei também que essa área de Câncer, ela já está ativada e ela vai continuar. Então, aqui você já consegue fazer essa correlação de duas áreas. Por quê? Porque a Lua, ela comanda duas áreas. Não duas áreas, ela comanda a área de Câncer e ela também traz os assuntos aqui para essa área aonde ela está. E isso é no mapa de todo mundo, a não ser que a gente tenha o planeta no signo que ele rege. Do contrário, ele está numa casa e ele também leva assuntos para uma outra casa.
Talvez pareça um pouco complicado, mas é assim que a gente consegue fazer uma boa interpretação, ter um bom desenvolvimento e você ir usando a astrologia no seu dia a dia, de uma forma em que você de fato veja essas coisas acontecendo no seu dia a dia, que você veja as modificações na sua vida, que você acompanhe os eventos que estão acontecendo. Então, aqui para essa pessoa, ela não necessariamente precisa estar ouvindo sobre todas as lunações do ano inteiro. Ela ouve essa de Touro, ela ouve a de Câncer, ela ouve a de Sagitário aqui mais para frente, entende? Então aqui ela vai ter um ponto de desenvolvimento muito interessante de cooperação entre essas 2 áreas. Que mais que você pode fazer apenas com essa informação? Eu sei que eu fui um pouco mais além, mas é porque na vida real a gente vai desdobrando as coisas e assim a gente chega num plano de ação muito individual para cada pessoa. Eu tenho um serviço que se chama Jornada em Trânsito, onde a gente faz exatamente isso. A gente se encontra durante um ano e a gente vai fazendo todo esse desenvolvimento do seu mapa, na sua vida, das coisas mais importantes para você durante um ano, mês a mês. Então, todas essas lunações que são as mais importantes para você, elas serão analisadas. E é muito legal a gente ver esses acontecimentos de lua nova e lua cheia, principalmente quando a gente já está, no processo, né, porque eu envio para o cliente um formulário todo mês, isso aconteceu recentemente, com um cliente que já está comigo desde o ano passado, e teve um acontecimento de lua cheia ali que foi muito interessante, ele assim: "Deixa eu ver como é que ele estava me perguntando lá na lua nova", e é batata o quanto as coisas se correlacionam, né, aquilo que ele estava pensando, né, de coisas que ele queria implementar na vida ali, queria melhorar, né, há 6 meses atrás, lá no ano passado, quando chegou na culminação, né, na lua cheia, ele de fato aquelas coisas já estavam na vida dele, né. Então é muito interessante a gente fazer esses ciclos e ter esse desenvolvimento, que não adianta nada você ter uma baita lua nova, né, em touro, que vai ser bem interessante, de novo, para algumas pessoas, e você não desenvolver aquela área, você nem saber o que que aquilo significa. Então, aqui é uma maneira de você olhar no mapa e, putz, eu já consigo pelo menos selecionar algumas coisas e eu não fico mais tão perdido entre, ai, vai ter um eclipse solar, não sei o que, não sei o que lá, e talvez aquilo não é relevante para você. Tá? Talvez a lua mais importante é aquela que os astrólogos nem falaram tanto assim, porque é o mapa é individual. Se você tem interesse em ter esse desenvolvimento especificamente para o teu mapa, as informações estão aqui embaixo. O que que você consegue fazer aqui sozinho também? De novo, a gente usou ali a inteligência artificial para você entender a casa. Você pode perguntar também da casa no signo. Então, aqui você tem o signo de touro nessa casa. O que que é o mais importante quando você vai utilizar a inteligência artificial? Você não joga, primeiramente, você não joga os seus dados para ela, porque ela não entende. Ela não tem conexão com a database, ou seja, o AstroSeek que eu entro aqui em cima e ele, ó, fase lunar, hoje a lua está em peixes. Então ele sabe exatamente, porque ele está conectado. Todos os sites de astrologia que geram mapa astral, eles têm que estar conectados. Eles têm que saber onde é que estão os planetas hoje. Então aqui agora, ó, 12 de maio, meio-dia e 27 que eu estou gravando, tá aqui gravando com uma lua minguante no signo de peixes. O sol tá aqui no grau 21 de touro e assim vai indo. Tá? A inteligência artificial, ela não tem essa conexão com database, então ela não sabe que dia é hoje. Ela não sabe, quer dizer, que dia é hoje eu não sei se ela sabe, mas ela definitivamente não sabe em que grau exato o Sol está hoje ou no dia que você nasceu. Então você ir lá e colocar os seus dados, nasci no dia 3 de maio de 97, onde estava cada planeta, ela não sabe. A melhor forma, né, que eu percebi fazendo os testes aqui, é você colocar informação pouco a pouco. Se você também colocar tudo, lua na casa 7 em touro, ela às vezes pode dar uma bugada. Então eu prefiro ir fazendo em camadas. Então camada um, o que que significa uma casa 7? Daqui você já, opa,
tá falando do meu casamento. Se ele tá bom, se ele tá ruim, se eu tô feliz, se eu não tô feliz, se eu tô satisfeito, se eu não tô satisfeito, enfim. Você já entendeu qual que é o assunto. Beleza. Ah, qual que é o signo? Qual que é o signo da cúspide? Né, cúspide é aqui. Ah, é uma casa 7 em touro. Ela vai te informar. Tenho lua na casa 7 em touro. Ela vai te informar. Toda vez que ela te der essas informações, você faz uma reflexão. Você faz uma reflexão de como estão esses assuntos na sua vida. Não é se você sente aquilo, se, de novo, você está fazendo uma pesquisa muito na superfície, comparada a uma pesquisa que um astrólogo profissional faria, tá? Como eu falei, a gente já linka uma coisa com a outra, a lua rege não sei o que lá, Vênus que é o dispositor dessa lua, que tá lá em Capricórnio, então a gente já traz camadas que para você fica um pouco mais difícil, para IA então fica fica bem mais difícil. Então tem em mente que você tá numa camada ainda muito superficial, por mais que já esteja mais afinulado. Então, assim, dentre o superficial e o super profundo, você já tá ali, né? Você já tá ali um pouco, você já tá acima do superficial, tá? Dá um pouco mais de trabalho, dá, mas astrologia é isso, astrologia dá trabalho. A gente tem que misturar muita coisa. Então, aqui você pode fazer essas reflexões de como tá essa área, como que você vê essa área, como você melhoraria essa área, como você desenvolveria essa área? Cara, se é uma área de trabalho e você é autônomo, tem algum projeto que eu possa fazer? Tem algum serviço que eu possa lançar? Então, tudo isso é muito individual. Eu não vou ficar aqui dando muitos palpites, porque não vai levar ninguém a lugar algum. Quando você estiver fazendo suas reflexões, e aí isso vai depender também de que área que a gente está falando. Às vezes é uma. Acho que a gente falando de lua, lua, né? Lua tem um simbolismo mais emocional, fala do passado, fala das nossas raízes. Então aqui você pode buscar também por crenças. Tem alguma crença que eu tenho? Você foi lá, você entendeu qual que é a casa? Ah, é meu casamento, é minha sociedade, tá com problema, XPTO. Aqui pode ser problema de comunicação, né, que tá oposta ao Mercúrio em Escorpião. Então, a gente tem realmente problema de comunicação, né, eu fico brava e eu machuco as pessoas com as palavras, né, bem tipo de Mercúrio e Escorpião. E eu gostaria de melhorar isso, porque realmente eu tô vendo as pessoas se afastarem de mim. Seja meus parceiros, minhas parcerias profissionais, né, meus clientes, amigos próximos. Descolei muitos inimigos por conta disso. E assim você vai indo. Então aqui você pensa na parte interna mesmo. Por que que eu faço isso? Né? Por que que eu machuco as pessoas com as palavras? Por que que eu não consigo, né, trazer a doçura para as palavras? Por que que eu sou tão ferina, né? Por que que eu solto tanto veneno ou coisas assim? Enfim, você vai pensar nesse seu problema que eu puxei para esse mapa e você vai pensar nesse seu sistema interno, né? Do tipo, por quê? Você pode buscar crenças que você possa ter, né, sobre esse assunto. Se você faz terapia, você pode levar esse assunto para terapia. Você pode perguntar para IA também te ajudar. Você pode assistir vídeos, enfim, você pode ler sobre, você pode refletir sobre, tá? Principalmente quando chegar realmente aqui a época dessa lua nova. No caso aqui você já poderia fazer, né? Porque a lua nova já é daqui a 4, 5 dias. Então, refletindo sobre esses assuntos. E aí você tem esses 6 meses, né, até, quando que é a lua cheia? Que número que é a lua cheia, meu Deus? A lua cheia, que número 21? 21 tá aqui, 26 de outubro. Então você tem aí esse período para você fazer essas reflexões, porque é um período em que a gente tem ali de desenvolvimento dessa área. Essa lua cheia vai cair bem em cima do descendente, então vai ativar também toda essa questão de ascendente. Então, aqui tem coisa para o mapa dessa pessoa fictícia. E você também pensa no seu plano de ação externo. Então, ok, identifiquei aqui que realmente eu enveneno as pessoas através da palavra. O que que eu posso fazer de hábito para eu melhorar? Posso fazer uma terapia, eu posso eu indicaria ler aquele livro do qual que é o nome do livro?
comunicação não violenta, indicaria para essa pessoa, se aqui fosse uma pessoa assim: "Ó, já começa a ler esse livro para você começar a aprender a se comunicar de uma forma não violenta, de uma forma que você fale sobre si", até porque esse Mercúrio ele tá aqui na casa 1, né, e a pessoa tá lá só despejando veneno. Então, enfim, eh você começa a pensar em ferramentas, né, externas que você pode utilizar para você ir melhorando o desenvolvimento, seja lá qual for o assunto dessa casa. Isso pode virar um hábito, isso pode virar um projeto, você pode, enfim, vai depender muito de cada área de cada um. E aí você fica atenta também como que vai ser essa lua cheia, porque aqui é um período de culminação. Então, o período da lua cheia é aquele período em que a gente percebe as coisas, que a gente percebe que algo cresceu. Então, para te dar um exemplo, né, mais taurino aqui, mais prático, eu iniciei um novo hábito de escrever. Comecei a escrever, comecei a escrever, comecei a escrever. Quando chega lá na lua cheia, eu volto para esse meu caderninho e penso: "Nossa, o hábito realmente ficou e olha todas as coisas que eu consegui entender sobre mim mesma, porque simplesmente comecei a escrever", seja lá qual for o motivo que você inventou, comecei a escrever. Mas você tem essa percepção do tempo e do que você fez naquele tempo e de como você melhorou aquele assunto. E aqui também é uma forma muito interessante de você realmente entender como que tá sendo as lunações esse ano, se você tá tendo para essa pessoa aqui, eu definitivamente falaria para fazer o mapa do ano, entender como é que tudo está acontecendo, porque aqui tem muita coisa, que tá linkada, nessas áreas estão realmente muito conectadas, então como que a gente pode trabalhar isso daqui para a pessoa realmente ter um resultado bacana em áreas que são muito importantes, né, em áreas que é o nosso relacionamento, a nossa vida pública, aqui nem não falei do sol ainda, mas, né, ela tem um sol de casa 2, então a área financeira também, então tá bem interessante. Eu sugeriria a pessoa vir fazer uma consulta e entender como é que tá tudo isso. Então reforça aqui o convite para você também, sempre fazer suas previsões, é o que eu sempre falo aqui nos vídeos, nem que seja uma vez por ano, você já tem essa clareza de: "Opa, esse ano tem muitas oportunidades, eu preciso ficar de olho e aproveitá-las o melhor que eu consigo". As informações de agendamento estão aqui embaixo. E coloca aqui nos comentários também se você conseguiu identificar essas lunações no seu mapa, quantas que você tem. Eu no meu mapa eu tô com uma, é justamente essa de touro que tá bem interessante. Eu tenho que pensar bem como que eu quero desenvolver a minha área taurina, porque tem muita coisa acontecendo. E aproveita também para enviar esse vídeo, principalmente para aqueles seus amigos que estão sempre assistindo o céu do dia, para que você tenha uma forma, como eu falei, de afunilar esse conhecimento, esse conteúdo e você não ficar tão alheio a todas as lunações, e sim aquelas que são realmente mais importantes para você. E eu te vejo no próximo vídeo.